Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eis que está a terra envolvida em trevas e nuvens escuras cobrem os povos. Foi assim, irmãos e irmãs, que Isaías profetizou o tempo em que o Senhor não havia aparecido, aquele tempo em que o povo de Israel estava vivendo um tempo sombrio, um tempo de tristeza, um tempo de insegurança, um tempo de incerteza. Sendo palavra de Deus, esta palavra permanece atual e não muito diferente do tempo do profeta Isaías. Ainda vivenciamos tempos assim, tempos de incerteza, tempos de insegurança, tempos de violência, tempos de guerra. Basta, irmãos e irmãs, olharmos os noticiários para vermos quanta nuvem escura paira ainda sobre a humanidade, quanta violência, quanta guerra, quanta ambição, quanta morte, quanta fome. Irmãos e irmãs, nesta situação tão de desolação, de tanta tristeza e sofrimento, o Senhor veio agora para trazer a luz e, portanto, assim dissipar, acabar as trevas. Acontece, irmãos e irmãs, que como o evangelista São João vai dizer, a luz precisa ser aceita, a luz precisa ser acolhida, e enquanto a luz não for aceita, as trevas dominarão. João vai dizer no seu evangelho, em seu início, ele veio como luz, mas os homens preferiram as trevas à sua luz. Jesus vai dizer, eu vim como luz do mundo para iluminar todos os homens. Agora é preciso, irmãos e irmãs, que se queira, que se admita e que se acolha que esta luz possa brilhar. Esta luz, meus irmãos e irmãs, não é como o sol que brilha independente de nossa vontade, que aquece independente de nossa vontade. A luz que é Cristo, ele brilha quando é aceito. A luz que é Cristo brilha quando esta luz é acolhida, quando Jesus é recebido, quando Jesus é procurado. Irmãos e irmãs, aqui no Evangelho encontramos os reis magos que estão à procura do rei dos judeus, e até mesmo perigosa, mas ao final, viagem que teve a sua recompensa. Encontraram aquele a quem procuravam, o rei dos judeus, o menino Jesus, nascido em Belém, colocado naquela manjedoura pela sua mãe. Irmãos e irmãs, lembremos aquilo que falávamos no dia 31 de dezembro, na missa da passagem de ano. Termos pressa para procurar o Senhor. Os magos entenderam o sinal de Deus na luz da estrela que apareceu para eles no Oriente. Saíram empreendendo uma viagem à procura do rei dos judeus, sem nem ao menos saber onde este rei nasceria, mas compreenderam o sinal que Deus lhes estava dando. Irmãos e irmãs, é preciso termos pressa, é preciso fazermos uma viagem, é preciso empreendermos esta procura pelo rei dos judeus. Se assim fizermos, estaremos aceitando a luz que é Jesus. Então sim, poderemos aceitar o convite do profeta Isaías: levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz.
Cristo, irmãos e irmãs, deseja brilhar, deseja iluminar, cobrem os povos, porque ainda as trevas cobrem a terra, porque ainda as nuvens escuras estão sobre a terra, porque os homens e as mulheres, a humanidade, os reis, aqueles que governam, não se puseram à procura do menino Jesus, não tiveram a humildade de procurar o menino Jesus, não fizeram aquilo que proclama o salmista de hoje: os reis de toda a terra hão de adorá-lo e todas as nações hão de servi-lo. Enquanto não se adorar o Senhor, enquanto não se servir o Senhor, as trevas dominarão, a escuridão dominará, a violência reinará, a guerra acontecerá, porque não se estará procurando aquele que é o príncipe da paz, aquele que veio saciar a nossa fome, aquele que é a luz que ilumina todos os povos. Irmãos e irmãs, vemos hoje no Evangelho Herodes que usa de falsidade para com aqueles magos que chegam perguntando onde o rei dos judeus haveria de nascer. Depois de procurar saber onde o menino nasceria, Herodes, de modo falso, de modo hipócrita, diz então aos reis que estavam procurando o menino Jesus: ide crianças morrendo, vítimas da violência, vítimas da fome, vítimas da guerra, vítimas da ambição. São as trevas, são as nuvens que ainda cobrem o coração de tantos homens e mulheres que não se põem a adorar o menino Jesus nascido em Belém. Homens e mulheres que ainda não querem servir a Jesus porque veem nele uma ameaça, assim como Herodes via no menino que havia nascido uma ameaça e daí resolve matá-lo e daí resolve eliminá-lo. Irmãos e irmãs, Cristo somente brilhará para aqueles que se puserem a procurá-lo, para aqueles que se dispuserem a servi-lo, para aqueles que humildemente se colocarem em adoração diante dele e diante dele fizerem como os magos, oferecerem seus presentes. Meus irmãos e minhas irmãs, quem não adora a Cristo, ao invés de oferecer os presentes, querem roubar os presentes que o menino Jesus ganha. Querem roubar o presente dado ao menino Jesus. E isso, meus irmãos e minhas irmãs, não precisa a gente ir muito distante. Basta a gente ver bem pertinho de nós quanta corrupção, quanta roubalheira feita com dinheiro público. São ainda aqueles e aquelas que nos foi dado este menino que nasceu em Belém. Peçamos, irmãos e irmãs, ao Senhor que Ele nos ajude a aceitá-lo, a adorá-lo e a servi-lo, e assim a sua luz brilhará sobre todos nós, a sua luz brilhará sobre nossa família, a sua luz brilhará sobre a nossa família. Ele é a luz, ele veio como luz, mas é preciso que ele seja aceito, para que não aconteça conosco o que diz São João no início do seu evangelho: veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram, preferiram as trevas à luz. Que o Senhor nos conceda a graça de acolhermos a Ele, que é a luz que veio a este mundo para iluminar a todos os homens. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meditemos, irmãos e irmãs, nesta palavra do profeta Isaías e na vida de tantos quantos ainda não aceitaram o Senhor, ainda não se puseram a adorá-lo. Eis que está a terra envolvida em trevas, e nuvens escuras cobrem os povos.